Vem, Regina. Vem, João. Vem, João. Estou aqui, estou esperando. Não seja tímido. Obrigada, Júlio. Obrigada ao bebê por esse momento, né? As palavras do Enilton sempre nos encantam e nos estimulam muito, né? Quando ele brincou, né, que eu não podia levantar a mão, mas porque eu já apresentei alguns projetos para o Ministério da Cultura, mas um dia eu estava nesse lugar, né, de não nunca ter apresentado, e a fala dele era muito importante para mim. A gente não tinha esse contato, né, João? É verdade. É verdade. Então, essa é uma possibilidade de quem nunca apresentou um projeto, de quem já apresentou, de estar mais junto, de fazer, de conhecer e se apropriar dessas informações que a gente está trazendo para cá, todas as pessoas que estão vindo para cá. Eu quero agradecer principalmente a essas pessoas, João, que é um grande parceiro e que ele vai falar sobre lei de incentivo. Eu vou falar agora, a gente vai ter uma programação, né, João? Agora de manhã nós tivemos a fala do banco e a fala do Enilton, nós teremos agora, a gente vai apresentar o edital, depois à tarde a gente vai ter um segundo momento, então vocês receberam um material aí, né, que é o formulário de inscrição, a gente vai conversar mais sobre ele, apresentar esse formulário, vamos falar sobre as contrapartidas, eu falo muito, né, João? As contrapartidas. As contrapartidas, a planilha, e a gente vai abrir para um diálogo também, né? Um diálogo para vocês apresentarem as suas ideias e a gente poder ajudar também, né? Nessa construção para esse edital, tá bem? Agora eu vou ficar, João. Vamos sentar e te espero. Tá. Obrigada, João. Então, vamos lá. Eu sou Regina Godoy. O João depois vai se apresentar. Desculpa, né, João? A gente não se apresentou. Eu trabalho há 32 anos na área cultural, então é a minha vida, né? Eu conheço a lei de incentivo desde o início, né? Eu acompanhei todos os momentos da lei de incentivo. Então, eu estou falando aqui. Eu tive a oportunidade de apresentar, o João e eu estamos com essa oportunidade de apresentar esse edital, porque a gente vive isso, né? É o nosso dia a dia, é o nosso sustento, né, financeiro, mas principalmente espiritual e de vida, né? Porque é o que a gente gosta de fazer e a gente trabalha com o que a gente gosta de fazer. Então, o que eu e o João vamos falar aqui. A gente vai trazer muitos exemplos de projetos que a gente faz, que a gente fez, que é para ilustrar as nossas informações. Tá? Então, aqui nós estamos juntos. Né? Então, durante o processo, se vocês tiverem alguma dúvida, o Felipe vai estar com o microfone, e a gente está gravando todo esse evento. Né? Então, o Felipe vai estar com o microfone e ele leva até vocês para a gente gravar também a sua pergunta. Porque depois isso vai para o banco, vai para um banco de perguntas frequentes, e a gente também pode ajudar muito mais pessoas. Perfeito? Então, assim, vou fazer um breve histórico do que foi. Os editais anteriormente, a gente vai chegar aqui, mas os editais anteriormente eram editais com uma difícil leitura, eram editais densos, muito densos, que geravam inúmeras formas de entendimento, né, e geravam, às vezes, algumas confusões. Então, eram poucos que conseguiam acessar. Então, o que eu falo um pouquinho aqui? Foi dito aqui sobre a presidenta Tarciana, né, que ela entra agora ela assume, né, a presidência do Banco do Brasil, e ela fala, e esse nosso encontro aqui é norteado por essa fala dela, que está lá no lançamento do edital, lá no dia 8. Na entrevista de lançamento do edital, norteia esse encontro de hoje. Percebemos muitas iniciativas de qualidade que não avançaram, porque as pessoas tinham dificuldade, principalmente com a escrita, no sentido de apresentar de forma adequada o projeto para o edital. O Banco do Brasil, ele acredita no potencial transformador da cultura. E nós todos aqui também, porque a gente vive isso, né? Então, eu quero saber, vocês já responderam, mas eu só não vi quem já apresentou algum projeto para o Ministério da Cultura?
E para o Banco do Brasil, eu vi que não tinha ninguém ainda, né? Pois é, vamos mudar isso a partir de agora. O que o BB pretende nessa oficina? Primeiro, a gente vai fazer uma leitura do edital. E eu vou dizer que eu estou trazendo para cá, João e eu trazemos para cá a nossa experiência. Então, o que a gente faz? A gente sempre o edital do Banco do Brasil, mas todos os editais que a gente recebe, eu seleciono todas as informações que são importantes e que interferem diretamente no projeto, e eu vou lendo e vou selecionando essas imagens e essas informações, para que depois, ao longo, para consultar, fique mais fácil. Então, o que nós vamos fazer aqui é uma leitura do edital. Tá? A gente vai ter uma compreensão aprofundada do edital do CCBB, inspirar, que essa é a palavra, e colaborar na escrita dos projetos viáveis e potencialmente financiáveis. Então, é isso que a gente vai trazer para esse momento. Colaborar no processo de transformar a sua ideia em um projeto inscrito nesse edital. Uma ideia vai sair essa ideia da cabeça e partir para a escrita. Né? Seguindo, objetivo. Esse edital ele vai receber projetos passíveis de serem patrocinados pelo Banco do Brasil para que ocorram dentro dos centros culturais Banco do Brasil. Então, se você tem uma ideia, um projeto que não vai acontecer dentro de uma das unidades, ou você adapta para que isso aconteça, ou esse projeto não é para esse edital. Então, os editais, todos os projetos e as propostas, eles vão ser apresentados nas 5 unidades que o Júlio apresentou agora há pouco para vocês. Então, mas o que é isso? Eu queria um patrocínio para o meu projeto que vai acontecer aqui. Mas pensa bem, seu projeto pode estar em 5 cidades brasileiras. Né? Aqui, como a Priscila disse, né? Ela mandou para uma pessoa e a pessoa respondeu que não tinha a ver com o Ceará. Não tem a ver com o Ceará, sim. E a Priscila falou muito bem aqui, né, no começo, que ela vai ter o maior orgulho de ver o Ceará caminhando, os artistas e as produções culturais do Ceará caminhando pelos 5 CCBBs. Então, é isso, é para todo mundo, é para a gente inscrever e a gente vai ter que ocupar esses espaços. É para ocupar esses espaços. Quem pode se inscrever? Poderão participar desse edital pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos. MEI, instituições, empresas, fundações ou associações. Perfeito? Proponentes, pessoas físicas. Qual é a questão das pessoas físicas? Se o projeto for selecionado, ele terá que ser apresentado por uma pessoa jurídica. Então, você pode apresentar como pessoa física, o seu projeto pode ser selecionado, mas quando da contratação será feita a contratação entre o Banco do Brasil e uma pessoa jurídica. Então, eu vou contar aqui uma coisa que aconteceu comigo. Eu trabalho há 32 anos na área, a minha empresa tem 21 anos. E faz 21 anos que eu apresentei o primeiro edital para o Banco do Brasil. Me inscrevi no primeiro edital do Banco do Brasil. O que aconteceu? Na época, eu me inscrevi como pessoa física. E aí, na hora da contratação, falaram, você tem que ter uma pessoa jurídica. E aí dá aquele medo, né? O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Eu vou procurar alguém? Aí eu falei, não, acho que eu estava com o projeto selecionado, ele ia acontecer. Eu falei, então é o seguinte, é a hora de empreender. E aí eu fui, e eu estou falando de 20 e tantos anos atrás, e que era muito mais difícil a gente empreender. Hoje a gente tem MEI, a gente tem outras formas, e é muito mais rápido, né, o processo. Então, eu falo da minha experiência disso. Né? Eu vivi isso. Então, a minha empresa começa no primeiro, ela toma forma, né, no primeiro edital que eu ganhei no Banco do Brasil e que aí eu consegui estruturar toda essa parte. Então, fica aí uma dica para vocês, porque é bem importante. Então, a gente só reforça, aí vocês vão ver ao longo das apresentações, que a gente reforça essa questão das pessoas físicas e pessoas jurídicas. As inscrições. O cronograma, as inscrições somente pela internet, no site do banco.
e análise por comissão de seleção interna e participação de especialistas do mercado cultural para fazer a seleção, certo? O cronograma. Inscrição de 8 de abril a 26 de maio, análise junho a setembro de 2025, divulgação do resultado até outubro de 2025 no site do BB. O site do BB Banco do Brasil, gente, essas apresentações elas estarão lá no BB, então copiem, fotografem, mas depois vocês vão receber todo esse material, vão ter acesso, tá? Até aqui tudo bem? Tudo bem? Seleção. Seu projeto se encaixa nas áreas e segmentos que apoiamos e está alinhado às nossas premissas e eixo curatorial? Vamos saber? Vamos junto? Quais as áreas que vão ser patrocinadas, né? Os projetos que são de interesse do banco nesse edital. A gente tem artes cênicas, teatro adulto, teatro infantil ou infanto-juvenil, performance, ópera, musical, circo e dança. Projetos podem ser individuais ou em formatos de festival ou mostra. Para artes cênicas, também tem o processo de produção, tá? Está envolvido no processo de produção também, tá? Para artes cênicas, nessas áreas. Cinema, mostra de filmes organizada sob um eixo curatorial comum. Então, é uma mostra de filmes, não tem patrocínio para a produção de filmes, nem de séries, é só a produção da mostra. Né? Uma produção de uma mostra com uma curadoria e que tem aí apresenta uma série de filmes e artistas, então por artistas, por filmes, pelo segmento. Exposição, mostra coletiva ou individual também. Aqui um diferencial desse edital é que tinha uma área chamada ideias. Então aqui nós juntamos educação e mediação. A parte de ideias também está aqui. Então, são projetos de arte e educação com longa duração que abrangem as áreas e segmentos desse edital, como mediação de exposições, oficinas livres, rodas de leitura, contação de histórias, formação, capacitação, entre outros. Então, o que é isso? Você trabalha com mediação mediação para projetos culturais, para exposições. Você pode entrar nesse edital e fazer, quando eles falam de longa duração, você pode apresentar para o edital um projeto de mediação, de contação de histórias, de como trabalhar com as questões que estão sendo trabalhadas ou um projeto que esteja em voga, uma exposição, como que vocês vão fazer essa mediação. Então, vocês podem trazer esse projeto para o edital. Vocês podem também trazer uma série de palestras. Né? A gente sempre viu palestras, né? Então, uma série de palestras sobre um tema, né? sobre alguns outros temas. Então, se essa é a sua expertise, ela está nesse edital também, está contemplada nesse edital. Felipe, por favor. Ela está contemplada nesse edital também. Obrigada. Eu tenho uma dúvida. Uma das premissas importantes é um evento ou um produto de natureza multilinguagem, né? Minha pergunta é: o projeto que nós propomos, ele fala de empregabilidade inclusiva. Esse é o foco do projeto, que eu vejo que talvez entraria em educação e mediação. Só que ele é um festival justamente multilinguagem. Então, ao mesmo tempo que ele fornece cursos de 20 horas, ele tem filmes, ele tem apresentação musical, ele tem teatro, ele tem realidade virtual. Onde ele se encaixa na hora de preencher o formulário? Então, a gente vai falar um pouquinho mais tarde, mas já vou dar um spoiler já. Tá? É que, assim, quando você apresenta um projeto de multilinguagem, o João costuma falar assim, qual é o produto principal? O produto principal e qual é o que vai ocupar a maior parte do seu orçamento. Né? Então, tanto para o edital quanto para o MINC, você vai apresentar, esse que é o seu. Então, se são exposições, 5 exposições que vão acontecer. Então, as exposições ocupam bastante
uma parte significativa do orçamento. É o projeto de formação, então você vai entregar aqui informação. Né? Se é o projeto... e aí os produtos são subprodutos, né? Não mas são produtos paralelos. Né? Então, a gente fala, se você vai fazer a mediação, você vai ter exposições, a mediação é o produto-chave, o principal, depois você vai ter exposições, você vai ter palestras, você vai ter uma série de coisas. Então, você vai escrever um produto, uma vez só, um produto com todas essas informações. Tem mais uma ali. A minha dúvida, eu queria só um esclarecimento sobre essa longa duração. O que é que vai definir a duração? Se você fizer um projeto de mediação, em geral, as exposições, por exemplo, ficam de 3, 4 meses. Então, aí você prevê. Claro, gente, que esse é um momento de criação, né? É um momento de pensamento e vocês vão colocar tudo ali no papel. Na hora, se for selecionado, na hora da contratação, a gente vai fazer os ajustes, tá? Então, eu vou fazer a mediação para 2 exposições em Brasília. As exposições vão ficar, sei lá, 3 meses ao invés de 4. Então, você vai fazer a mediação para 2. Né? Você fez a sua proposta. O Banco do Brasil falou, olha, vamos fazer para as 2, e aí você vai fazer todo o seu orçamento, adequar seu orçamento para essas 2. Tá? Então, projetos de longa duração. Palestras, uma série de palestras. Eu tive a oportunidade, esse primeiro edital que eu ganhei do Banco do Brasil chamava Pensamentos Instigantes, Filosofia e Arte. Eu fiz por 4 anos. E aí, assim, a gente fazia uma série de palestras, 5 ou 6 palestras, uma por mês. Né? Então, também é um projeto de longa duração, 5 ou 6 palestras, e a gente fazia ao longo de todo esse tempo, com os convidados e tudo mais. Tá? Deixa eu só apresentar a última, que é música, que a gente tem festival ou série. Então, aqui sempre tem uma dúvida. Né? Festival, ele acontece, em geral, num dia ou 2. Ele traz uma série de apresentações musicais. Elas não precisam ter um eixo cultural tão forte. Né? Elas trazem uma identidade com o público, né? Então, trazem os fãs. Então, o festival é uma das áreas que o festival é um dos segmentos, que o BB está procurando também. Série. Então, vamos fazer uma série de música erudita. Vamos fazer uma série sobre música armorial. Vamos fazer uma série sobre música para criança. Então, uma série, você tem um eixo curatorial, você tem uma curadoria que vai trazer a música, né, para a música que esteja dentro desse eixo, que fale, que conecte com esse eixo. Certo? Tinha uma pessoa ali que queria falar? Por exemplo... Que voz potente! Obrigada. Se dentro do meu projeto eu tiver ações de contrapartida envolvendo penitenciárias e socioeducativos, eu posso... para esse edital do CCBB, porque eu percebi que vai compor as 5 programações dos equipamentos. Sim. Mas eu também posso ter contrapartidas para ocupar penitenciárias e socioeducativos. A gente vai ter que pensar sobre isso. Lá nas contrapartidas a gente vai ver isso, mas podemos pensar. Porque são públicos que não vão poder adentrar ao Centro Cultural Banco do Brasil, mas que vocês... Eu acho que a gente vai ter que pensar sobre isso, né, Marcelinho? Foi uma pergunta muito boa e a gente já coloca lá nas perguntas frequentes, que eu acho que é uma pergunta que vai ser recorrente. Como é teu nome? Naíma. É importante depois nós vamos registrar essa pergunta, porque pode ser que seja recorrente, tá? Vamos lá preencher as perguntas frequentes e a gente dá retorno. Oi. Oi? Só uma pergunta. Todas? No caso do teatro, o edital também prevê, o fomento prevê só as apresentações? Não. Ou ensaios, montagem, sim, produção? a montagem também. Montagem também. Só teatro, a área de artes cênicas, tá? Prevê essa. E aí, quando a gente vai falar mais lá para frente, mas também vou dar outro spoiler. Quando você for apresentar, você vai ter uma parte...
vai ter uma parte você tem 5 CCBBs. Você vai poder apresentar para um ou para os 5. Né? Então, se o seu projeto você fizer para 5, pensando, você fazendo 5 para os 5 CCBBs, apresentando para os 5 CCBBs, um deles vai estar com um valor maior. Por quê? Porque é o CCBB que vai receber o projeto e toda a criação. Entendeu? Então, é isso. Mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Tá? Ficou entendido aqui, festival e série? Tem mais 2 perguntas e 3. Vamos lá. Ficou entendido sobre filmes, sobre série e festival aqui? Tiveram alguma dúvida? Tá. Sobre festival. Microfone. Tudo bem. A pergunta é o seguinte: a gente está até tentando cadastrar um festival. Se eu posso realizar, é um novo festival de inverno, né? E realizar na cidade em 3 dias, mas apresentar o festival à abertura no CBB. Na realidade, vocês falam em fazer um festival na cidade que vai... Tá, então ela é fora do... Por exemplo, a gente está falando das 5 cidades. Você fala de Salvador, não, em outra cidade. Pode, né? O Marcelo vai falar aqui. A gente produz em Viçosa o Festival Viçosa, Mel e Cachaça. Já era Chorinho, a gente transformou o nome da cidade. E aí a gente leva para as cidades, Parnaíba, já aconteceu aqui, está em Fortaleza, a abertura deste festival. E aí eu poderia apresentar o festival no CBB, o lançamento, como se fosse. Tá. Aí a gente tem uma outra entrada para esse tipo de projeto. Por exemplo, a gente está fazendo o show do Gilberto Gil. A apresentação foi feita no CCBB, mas aí você entra no edital de patrocínios do banco que faz os festivais. Para o CCBB é para a programação do CCBB. No caso da Naíma, você pode ter um projeto que acontece no CCBB e você levar alguma coisa dele para a penitenciária, por exemplo, entendeu? Como uma contrapartida. Então, o festival também a gente tem uma porta de entrada que é no mesmo site, mas não lá no do CCBB, edital patrocínios do banco, que fica aberto o ano todo, entendeu? Obrigada. Olha aí, para as próximas eu já tenho até respostas. Bom dia a todos. Depois todas. É você que já está com a mão aí. Ora, o meu segmento é artes cênicas, né? Um espetáculo de teatro que traria na programação, normalmente, aquele horário, né, de programação. Porém, a gente já desenvolve aqui há muito tempo um projeto voltado à juventude. Esse espetáculo também cabe para a juventude. Aí, quando eu vejo a educação e mediação, é exatamente o que a gente faz, né? Levar os jovens estudantes ao teatro, onde, após o espetáculo, tem uma mediação, tem um bate-papo sobre o tema do espetáculo. Então, é possível linkar. À noite você vai estar na programação, mas à tarde você pode atrelar o espetáculo também, uma sessão à tarde, trazendo os jovens estudantes para o Centro Cultural? Sim, é possível. Isso, sim. Desde que que aconteça dentro do CCBB. Perfeito. Inclusive, trazer esse público, sim, pode acontecer, sim. Tá? Inclusive, você vai entrar, por exemplo, se você fizer a inscrição em artes cênicas, você tem teatro adulto, você pode inscrever a produção aqui, né? E já tendo como um produto, como uma contrapartida, a formação de jovens, formação de público com jovens. Isso é bem importante. Né? É isso que o banco está buscando. Tá? Maravilha. Obrigada. Acho que ele ali, que já estava... Oi, bom dia. Bom dia. É o seguinte, minha temática atualmente direcionada dentro da educação e mediação. A nossa perspectiva, eu venho de um coletivo de religião de matriz africana, e a perspectiva nossa de realizarmos formações e capacitações dentro dessa seara. A gente já viu que o edital tem algumas restrições relacionadas às temáticas religiosas, né, e às religiosidades. Aí eu queria entender mais ou menos quais tipos de abordagens a gente pode estar se relacionando nisso. Na realidade,
formação. Por exemplo, a gente tem o Olodum, que ele tem uma formação forte, né? Falando do Teatro Olodum, falando do Ileaê, que eles têm uma formação forte na questão da cultura afro-brasileira. Né? Ele é todo pautado na cultura afro-brasileira. Mas eles têm um espetáculo. Né? Eles apresentam um espetáculo. E aí eu queria entender um pouquinho mais isso, mas eu acho que a gente pode conversar um pouquinho depois, porque a gente entender também essa questão, porque culturalmente a gente no edital ele fala dessa questão, mas eu acho que a gente tem que conversar caso a caso. Né? Se você vai apresentar um projeto de formação de uma rede ou de formação para entender a cultura afro-brasileira, entender as raízes, isso é importante, isso é bem importante. E se vai ter um projeto, então a gente pode... Aí você tem duas possibilidades. Mediação ou dentro de alguma outra área. Regina, tá? Você me permite um comentário? Sim. Sobre essa... É porque é a mesma coisa no Ministério da Cultura também. Sim. A palavra-chave é doutrinação. Se você tem um projeto que queira doutrinar, você não vai poder colocar no Ministério da Cultura. Esse é o ponto. Mas religião e cultura estão muito ligados. Sim. Então, a gente não pode considerar que um projeto que fale de candomblé ou o próprio Olodum, que a Regina falou, seja um projeto religioso. Você não quer doutrinar ninguém, você quer mostrar aquela cultura. Tá? A palavra-chave é essa, doutrinação. Mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Isso a gente vai ter um capítulo à tarde. Nós teremos então tá. À tarde nós teremos um capítulo sobre as contrapartidas, tá? Bom, e aí nós vamos falar qual é o eixo curatorial desse edital. Então, o que o Banco do Brasil quer? O Júlio já falou um pouco no início, né? E aí esse eixo curatorial ele tem a ver, na realidade, com essa interlocução que o produtor, que o produto cultural tem com o mundo, com o que acontece no mundo, com o que acontece no Brasil e o que acontece nos territórios. Então, a gente quer fazer esse processo, o Banco do Brasil quer enxergar esse processo dentro desse projeto e sair de dentro do território para fora e alcançar os 5 estados. Tá? Então, só para simplificar, né, essa informação, e aí a gente tem esses 3 eixos. Pluralidade, experiências e diálogos. A gente vai detalhar cada um. Tá? Pluralidade. Projetos que expressem a riqueza das manifestações artísticas brasileiras ou internacionais. Então, é isso que a gente fala, do micro para o macro. Então, nós temos um Brasil lindo e diverso. Então, essa diversidade tem que estar presente é preciso estar presente nas manifestações artísticas brasileiras. E é isso que o banco quer. Ele quer ver essa brasilidade. Ele quer ver esse movimento, esse encantamento e essa conexão do projeto com as culturas diversas, a diversidade brasileira. Então, essa é a pluralidade. Projetos que reafirmem Ui. Opa, andamos. Opa, o que foi que aconteceu aqui? Eu acho que andei demais. Bom, aqui o eixo curatorial pluralidade, a gente falou. O eixo curatorial experiências, projetos que promovam encantamento, que surpreendam e tragam novas perspectivas em suas linguagens artísticas. Eu tenho aqui um monte de pessoas que criam, que são criativas, que pensam. Então, o banco ele quer que esse encantamento que vocês têm
para pensar o projeto, para idealizar o projeto, esteja ali. E que vocês, de alguma forma, expressem e evidenciem isso, esse encantamento. Como é que vocês vão encantar as pessoas? E aí é através da cor, é através da forma, os conteúdos, como vocês vão mostrar os conteúdos, como vocês vão selecionar as pessoas que vão participar, qual vai ser a interação que vocês vão fazer com os públicos, né? Como é que vocês vão encontrar esse público? Como é que vocês vão encantar? Projetos que estimulem o conjunto dos sentidos, construindo conexões e memória. Certo? Gente, dúvidas, vão perguntando. Os diálogos, a gente já falou bastante aqui, né? Projetos que promovam o diálogo, trocas significativas com o público, os artistas, o mercado, outras instituições culturais, aqui e sociedade, considerando as especificidades da cultura local. Projetos que percorram diferentes áreas culturais e que considerem a transversalidade de saberes e linguagens. Então, esse a gente já conversou um pouco aqui, as multilinguagens. Pode falar. Minha dúvida ficou lá na diversidade. Quando vocês estimulam essa internacionalização também, o que exatamente vocês estão falando? Porque se nós, né, estamos pensando em brasilidade, em cultura local e tudo mais, o que vocês querem dizer quando vocês valorizam também essa internacionalização? É a ligação com outros países? O que exatamente? Não, na realidade, a gente tem projetos que fazem essa ligação com aqui a gente fala, projetos com o público, os artistas, o mercado, outras instituições. Então, se você tem um projeto de música, vou falar de música erudita, tá? Música erudita, que tem um artista que ele vem lá da Polônia para tocar aqui, mas ele vai tocar aqui com artistas locais, fazer esse trabalho. Eu tive um projeto chamado que a gente trouxe cubanos, né? A gente trouxe 4 cubanos, e eles chegaram aqui e tocaram junto, fizeram uma banda junto com brasileiros. Então, eles promoviam chamava Encontros Brasil-Cuba no século XXI. Então, essa conexão. Então, você traz o internacional, mas você conecta com o que está acontecendo aqui. Então, tem, por exemplo, na área de agora me fugiu um exemplo prático, mas projetos de arte, como que chama isso? São esses projetos de empenas, né? São as empenas, que grandes painéis, grandes desenhos, grafite. Então, tem uma relação muito grande com o Brasil. Tem muitos grafiteiros também que estão fora do país, mas que têm uma relação muito grande com o Brasil. Então, trazer, e essa mistura, essa amostra, é que dão esse molho, sabe? Então, sim, um intercâmbio. Também um intercâmbio, isso. Isso é importante. Posso fazer um comentário aqui também? Pode, gente? Claro. Suponha que você tenha um contato com um curador de um grande artista internacional. Vamos inventar, Pablo Picasso. E consegue trazer uma série de obras e vai fazer uma exposição linda que pode circular pelos bancos, pelos CCBBs com essa exposição. E conseguir colocar isso dentro de um custo que seja viável para todo mundo. Essa exposição, por mais linda que seja, ela tem que dialogar com a cultura brasileira. Se você não conseguir fazer nenhuma conexão, você vai ter um ponto negativo no seu projeto. Então, esse é o ponto. Não há nenhuma restrição de você trazer um artista internacional. Mas o diálogo está enfraquecido. Você está trazendo uma cultura de fora, trabalhe para que essa ligação seja bem clara para o parecerista que vai ver o seu projeto. Por exemplo, tem algumas exposições que a gente vê que tem algumas exposições que a gente vê que trazem um artista e trazem artistas brasileiros que dialogam com esse artista, né? A gente viu agora recentemente o trabalho lá no Rio de Janeiro que tinha o gente, daqui a pouco eu lembro, eu já falo com vocês. Mas é um trabalho que é bem legal, é uma exposição sobre... já falo, já.
Não, mas eu já vou falar. Exemplo bom, Regina, foi o Kandinsky lá em São Paulo, CCB de São Paulo, que é um artista que tem muita ligação com o Brasil, eles usaram isso muito na exposição. É exatamente a cópia do formulário. Sim, o que eu vou... Pode contemplar um ou mais? Pode. O ideal é que tenha um ou mais. É o ideal que tenha um ou mais. O que eu faço? É uma dica que eu vou dar. Quando eu vou escrever os projetos, eu pego e seleciono o eixo curatorial, as premissas, e eu coloco lá no começo da minha escrita. Por quê? Porque eu vou ler, eu começo a escrever, e aí chega um momento que às vezes a gente se perde. A gente volta lá, está lá em cima, está fácil. Não precisa abrir o computador, olhar, a gente fica com preguiça de fazer isso. Então, seleciona, deixa lá, fácil leitura, e aí fica mais fácil. Tá? Então, esse é um projeto, é uma ideia e é uma sugestão que eu dou, porque é uma coisa que eu faço. E aí a gente fica, quando a gente se perde ali na escrita, a gente volta para o eixo. Tá? O CCBB busca ampliar a conexão dos brasileiros com a cultura em toda a sua diversidade. Essa conexão se torna autêntica quando desperta desejo de conhecer, compreender, pertencer, interagir e compartilhar. Os projetos devem estar alinhados às diretrizes que compõem o eixo curatorial por meio dos temas, dos formatos de apresentação ou dos processos de execução. Certo? Então, vamos seguir. Critérios de avaliação. Este aqui também é outro que eu coloco lá, as premissas, os critérios, o que a gente pode, o que é patrocinado. Então, todas essas questões eu deixo selecionadas numa página para facilitar a busca. Tá? Relevância do projeto. Eles vão ser avaliados, os critérios de avaliação. Eles serão avaliados de acordo com os seguintes critérios. Relevância do projeto. Deixem claro qual é a relevância do projeto. Deixem destacado qual é a relevância do projeto. Por que vocês estão fazendo esse projeto? Por que ele é importante? Ele não é importante porque você... Ele é importante porque você está pensando nele. Mas ele é importante também porque isso vai mostrar uma relação com o seu território, vai mostrar o seu território, vai mostrar os mestres e mestras do seu território. Então, isso é importante a gente deixar ressaltado. Porque quem vai ler já vai procurar esses critérios, né, no seu projeto. E quanto mais a gente deixar claro, melhor. Aderência ao eixo curatorial. Então, a gente está vendo lá pluralidade, diálogos e experiências. E aí a gente tem aderência, a viabilidade financeira. Nós vamos ter aqui à tarde, nós vamos mostrar a planilha que vai ser apresentada no edital, que foi apresentada no edital. Então, a gente vai trabalhar em cima dela também. Então, a viabilidade financeira também é um critério de avaliação. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas a viabilidade financeira, ela para vocês fazerem os orçamentos, sempre o CCBB ele recebe 6.000 projetos cada vez que ele abre um edital. Então, ele tem uma média de valores que são praticados no mercado. Então, é importante que a gente tenha esses valores praticados no mercado. Acima, ou muito abaixo, ou muito acima, podem gerar uma... Deixa eu só terminar aqui. Ó. A viabilidade técnica pode gerar algum processo. Se você fala que você vai fazer uma exposição internacional e o valor é pequeno, pode gerar uma dúvida, né, sobre sobre a viabilidade técnica, né? A viabilidade, vocês vão apresentar uma ficha técnica, vocês vão dizer se vocês fizeram, já não fizeram, né? Vocês vão colocar um currículo dizendo o que fizeram, ou que já fizeram, que tem prática ou não nessa área que vocês estão trabalhando. E a acessibilidade de conteúdos, tá? Então, porque a acessibilidade física, todos os CCBBs têm. Agora, a acessibilidade de conteúdo, cada projeto tem que trazer o seu. Então, se é uma exposição,
vamos colocar as legendas com braille, vamos ter audiodescrição, vamos ter todo o material de divulgação em vídeo com libras. Vamos trabalhar com o que a gente tem, né? Então, vocês vão apresentar de acordo com cada projeto. Por exemplo, no seu caso, que é um projeto de formação e de apresentação de teatro, ter libras também, gravar, filmar todos os materiais, né? E colocar isso também no seu YouTube, disponibilizar. Isso já é uma contrapartida, mas é importante que vocês também tenham, tá? Oi? Projetos. Todo projeto tem que ter acessibilidade. Se não, o João vai explicar melhor, mais detalhado depois. Sobre a questão de um percentual exige no valor total. Por exemplo, PENAB e tal, eles têm fixado um valor de 10% do valor do projeto, né? Na realidade, o João vai explicar um pouco melhor, porque teve uma mudança. Nós estamos falando de duas coisas, tá? Uma coisa é você pensar no edital, e uma coisa é pensar no Ministério da Cultura, porque o seu projeto sendo selecionado, ele vai entrar Então, a gente já encaixa todo mundo. Então, o que a gente vai fazer? O Ministério teve uma mudança agora, recentemente, essa instituição normativa agora de fevereiro, e ele coloca a acessibilidade, ele coloca dentro dos 20% que tem para divulgação. Então, ele fez essa alteração. Então, a acessibilidade, você fica com uma certa maleabilidade para trabalhar os percentuais ali, desde que você apresente. Para o banco, vai ser importante, é uma contrapartida também, mas para mim, que também não é uma contrapartida, é uma necessidade, é obrigatório. Né? Para todos os dois é obrigatório. Só um minutinho, que tinha só alguém que... Ele. É sobre a dotação orçamentária. Só um minutinho. Na hora de você preencher a planilha, a gente pratica os preços comuns de mercado. Mas vocês vão pedir dotação orçamentária de 3 orçamentos para as públicas? Não. Não pelo amor de Deus. Graças a Deus. Pelo amor de Deus. Não. Foi-se o tempo, né? Que se pedia 3 orçamentos para cada rúbrica. Daqui. Pelo amor de Deus, mata. Assim, desculpa, o banco não vai pedir, o Ministério também não vai pedir, mas é importante sempre que você faça para reduzir os seus custos, né? Para você ter uma relação, uma balização do seu orçamento, porque aí você pode negociar com aquele que você quer um valor menor. É só para você mesmo saber. A minha questão é sobre a questão da acessibilidade. No caso, vamos dizer, uma mostra de cinema, que ela já vai estabelecer um critério de não selecionar nenhum filme que não cumpra as medidas de acessibilidade. Ainda teria uma outra necessidade de uma ação de acessibilidade, mesmo tendo os filmes selecionados, cumprindo o que a lei determina em termos da acessibilidade? Então, mas uma coisa são os filmes que você vai passar. Sim. Outra coisa é o projeto que você vai apresentar. Então, no projeto, você tem que pensar em ações de acessibilidade. Se vai ter uma discussão logo na sequência, você tem que ter libras. É possível ter audiodescrição. Tudo isso, gente, pode ser colocado no orçamento. Agora, tá? Quando você falou que todos os centros já têm acessibilidade física. Então, no caso Libras, não estaria nisso. Não. A gente precisa incluir. Tá. Toda acessibilidade, com exceção da acessibilidade física, porque, por exemplo, quando a gente sai dos CCBBs, eles estão equipados com tudo. Então, quando a gente sai dos CCBBs, a gente vai para um lugar que não tem acessibilidade física, a gente tem que pensar, porque o Ministério vai te cobrar isso, né? Não. Cada produção traz a sua, só físico mesmo. Quem mais? Rapidinho. No questão de festival, Bienal, ele pode ser considerado como um festival também, porque tem alguns editais que ele não consideram um evento bienal como festival. E aí eu faço parte de uma Bienal e já tive alguns problemas com relação a isso. Se vai acontecer Bienal, sim, porque aqui a gente tem algum momento que eu vou mostrar, a gente tem lá qual é a prevalência do seu projeto. Então,
Então, se ele é anual, se ele é, né, já teve algumas outras edições, vai ter essa pergunta ali. Mas é possível desde que aconteça dentro do Banco do Brasil, tá? Do Centro Cultural Banco do Brasil. E nos 2 anos, né, Regina? Nos 2 anos, isso. 2027, 2026 e 2027. Tá? Você leva a Bienal para dentro do Banco do Brasil, né? Então, e aí você vai ter todas as temáticas e apresenta. Eu tenho uma dúvida sobre a viabilidade técnica. Porque a minha equipe que eu pretendo escrever, ela é mista. Tem tanto pessoas com mais de 2 anos de experiência, quanto pessoas com menos de 2 anos de experiência. Existe essa possibilidade de eu ter essas pessoas no meu, na minha ficha técnica? Claro. É contado como critério de avaliação o tempo que a pessoa tem de experiência? A viabilidade técnica é a viabilidade de realização do projeto. Tá. E, claro, um currículo é sempre importante. Se essas pessoas que têm mais de 2 anos, elas têm um currículo maior. Mas quem não tem, por exemplo, você já fez várias ações, você pode incluir essas ações que você já fez. Né? A pessoa não tem experiência de fazer, não trabalhou com projetos culturais, mas ela tem uma formação enfim, dentro da área do seu projeto, ela é reconhecida, ela é conhecida, ela tem. Então, isso também conta. Então, a viabilidade técnica é de realização. Por quê? Porque a sua ficha técnica vai dizer se você consegue realizar esse projeto com esse tamanho ou com um tamanho maior. E também, se o banco selecionou o teu projeto e ele vai conversar, ele vai te chamar para conversar, e aí ele vai entender se tem ou não. Né? A primeira vez que eu apresentei um projeto, o banco era um projeto ambiciosinho, ambiciosão. E aí eles não me conheciam e também não conheciam o curador que eu tinha chamado, mas eles entenderam que a gente tinha bala na agulha para fazer, entendeu? Então, assim, tudo no projeto sendo selecionado, tudo é conversado e é negociado, tá? Aí só uma dúvida sobre a questão da minha equipe. Se a minha equipe for inclusiva, também conta como critério de avaliação? Porque alguns editais contam, né? De ter pessoas LGBTs, aqui não conta, mas é sempre bom, é importante que a gente abra espaços para... Né, a diversidade brasileira. Mas não conta como pontuação, é só para eu entender. Tá bom. Mas é importante você colocar também, tá? É importante colocar também. Posso seguir? Sobre a viabilidade financeira, né? Quando você fala do parâmetro do mercado, né? Às vezes é uma dificuldade nossa quando a gente tem que manter contato com produtores de outras regiões, né? Que, bom, é completamente diferente o padrão do Rio de Janeiro com Fortaleza, né? Uma assessoria de comunicação é outra realidade astronômica, né? Em relação à nossa. Então, às vezes, a gente fica um pouco com essa dificuldade, primeiro, de manter contato, achar um produtor da área, né? Que top. Mas eu queria entender assim, por exemplo, se isso... a gente vai ter esse parâmetro, por exemplo, do mínimo que é que o Banco do Brasil quer como visibilidade. Se vai ter isso, né? E se a gente tem algum parâmetro desse mercado ou não. Cada um se vira, vai lá ligar para o pessoal, corra atrás para ver isso aí, ou se a Tati vai falar alguma coisa sobre isso. A gente não vai falar especificamente sobre isso, mas é uma dica. Assim, tem muitos grupos de produtores que estão rolando aí na internet. Então, se conectem com os produtores, porque tem produtores do Brasil inteiro. E aí vocês falam, gente, tem alguém para indicar aqui? Tem alguém para indicar ali? Por exemplo, assessoria de imprensa, você vai falar do Rio de Janeiro, você vai escrever por Rio de Janeiro. É um valor. Você vai escrever para Salvador, às vezes é um pouco maior do que esse. Então, é a conexão que você tem que fazer. Quem tem, já conversa antes. Quando você está montando o seu orçamento, não nesse momento, que às vezes é um pouco urgente, né? Nós estamos aí, 26 de maio, termina o prazo. Mas você tem uma ideia desses valores, né? Conversar. Esse é um momento, gente, nós não somos concorrentes um do outro. Nós somos parceiros, né? Nós podemos ajudar um ao outro. E é isso, para todo mundo poder ocupar esses espaços. Então, essa é a minha dica. Assim, entre nesses grupos, converse. João e eu temos também
dicas, a gente trabalha aí pelo Brasil todo. Quando você for para cada CCBB, o CCBB ele vai solicitar que você tenha uma assessoria local. Então, aí você vai conversar com essas assessorias antes de fechar o orçamento. Uma vez selecionado, você vai ter um tempo para olhar esse orçamento e adequá-lo à necessidade. Tá? Tem mais uma aqui? Não tem. Não, você inscreve o projeto, você pensa do tamanho que você quer esse projeto, nas cidades que você quer esse projeto, e no momento da seleção, o banco vai adequar ao orçamento do banco e à grade de programação também. Então, a gente fez uma programação para 5 CCBBs, mas aí o banco resolveu que as verbas já foram identificadas, mas ele queria muito esse projeto no CCBB do Rio. Aí ele vai fazer a proposta para você no CCBB do Rio. Né? Aí, e é uma coisa que não é extra-edital, né? Mas a gente sabe que se um CCBB se deu super certo, né, Marcelinho, no CCBB, o outro CCBB vai falar: tenho uma agenda aqui, será que você podia vir? Aí começa toda uma negociação. Tá? Então, essa é uma dica também. Tem uma lá atrás. Uma pessoa aqui já está com o microfone, depois bom você. Dia, meu nome é Garadella. Que essa questão, tanto da viabilidade financeira como a técnica, se você fazer uma apresentação que pressupõe 5 cidades, você tem que conhecer minimamente cada canto. Então, a articulação em rede é parte de viabilidade técnica e capacidade de realização, inclusive financeiramente. Então, se a gente não conversa uns com os outros, a gente não tem como daqui de Fortaleza e fazer no Rio de Janeiro como se eu estivesse fazendo lá no Centro Cultural da Caixa, né? Embora a gente esteja no Banco do Brasil, mas aqui só tem o Centro Cultural da Caixa. Eu compreendo a estação desta forma, com elemento central. Você tem que trabalhar em rede, isso é importante. Por isso que eu falo dos grupos os grupos de produtores que tem no WhatsApp. Eu participo de muitos. E aí o que a gente precisa, a gente joga ali e alguém traz. E é do Brasil inteiro. Tem gente até fora do Brasil que também faz essa ponte. Rapidinho, assim. Claro. Só para me conectar aqui com a ideia, a gente... Olha a conexão acontecendo. Os equipamentos, eles vão ter algum tipo de rider técnico que poderiam estar disponível para os projetos que já vão ser contemplados? Vocês entrando na página bb.com.br/patrocínios, vocês vão... Aqui, ó, essa aqui, ó. A descrição técnica dos espaços está disponível no site. Tá? Então, assim, o CCBB... Então, aqui, ó, se liga, né? É uma das coisas que eu falo. O CCBB considera a adequação dos espaços, dos projetos aos seus espaços físicos como critério para a escolha de sua programação. Então, seu projeto tem que estar adequado a esse espaço físico. Agora, eu vou dar... para Salvador... eu sei que vocês vão escrever para Salvador, né? Agora vocês vão ficar inspirados, vão escrever até para Salvador, né? Então, é o seguinte, Salvador, neste momento, o CCBB está em obras, né? Agora, 2024, que eles conseguiram todo o processo o processo burocrático. Então, deve ficar pronto em 2026, 2027. A gente não sabe a data ainda. É uma data que ninguém sabe. Mas, Salvador, vocês têm vários espaços culturais. Vocês podem apresentar para um espaço cultural em Salvador. Então, eu vou fazer teatro, eu vou apresentar para o Teatro Vila Velha. Vila Velha, lá em Salvador. Vila Velha? Lá em Salvador. Eu tenho um projeto de música, eu vou apresentar num outro espaço, em Salvador. Tá? Eu tenho uma exposição, eu posso apresentar no Museu de Arte da Bahia, eu posso apresentar no MAN. Por quê? Porque depois, uma vez selecionado o projeto, o Banco do Brasil faz a conexão, se houver interesse, claro, faz a conexão com esses espaços. Tá? Então, vocês precisam conhecer também os espaços para poder pensar esse projeto. Tá? Regina, eu queria saber, assim, no caso, a comunicação para esses eventos, para esses espaços, tem alguma estratégia de comunicação dos próprios espaços para buscar atrair público? Ou isso vai depender
vamos dizer assim, exclusivamente da programação. Eu quero só dar uma ideia assim. Eu tenho a ideia de um festival de cinema de mulheres do Ceará. Aí eu quero São Paulo para poder chegar no público nordestino que está lá em São Paulo e quer ver as histórias do Ceará através dos filmes realizados por mulheres. Como é que eu chego nesse público? Como é que eu vou atrair esse público especificamente? Bom, primeiro, os CCBBs eles são muito visitados. Então, o que a gente coloca ali, a pessoa, qual o projeto que alcança essa conexão com o CCBB, ele vai ter uma visibilidade. Só que nós, enquanto produtores, temos que pensar quais são as estratégias. Então, assim, eu quero alcançar esse público. Então, a gente tem todo o trabalho de comunicação, né? Você vai fazer assessoria de imprensa, a sua assessora de imprensa vai trabalhar com esses públicos, onde é que estão esses públicos. Você vai trabalhar também com o Instagram, né? O Instagram, as mídias sociais, na realidade. Você também pode filtrar, né? Você tem toda a parte de impulsionamento que você tem que fazer, e aí você vai filtrar por esse público. Você tem a TV, né, que se vier fazer a sua assessora de imprensa trouxer alguém para fazer para conversar, para falar, eleger uma pessoa para falar sobre o projeto, que esteja no projeto, então, os diretores de cinema, você pode trazer, pode fazer depois um grupo, você pode trabalhar com as escolas, as universidades, né, fazer um trabalho também de garimpagem mesmo. E, nas universidades, as universidades têm cinema, os cursos de cinema, fazer divulgação, colocar cartaz. Então, é um trabalho que cada produção faz. O CCBB cede o espaço e cada produção faz a sua estratégia de divulgação. Isso é uma coisa que a gente vai ver depois do almoço, mas a gente tem que criar essas estratégias, que são as contrapartidas também. Sim, isso pode estar na tua planilha. Por exemplo, para que hoje acontecesse... eu tenho uma produção que está aqui em Fortaleza agora, que eu tenho o maior prazer, que é a exposição Arboreal 50, que está ali na Unifor. Eu fui a idealizadora da exposição e a produtora. Então, falo com o maior carinho e aqui compartilhando com vocês esse momento. Ele começou no CCBB, ele fala com os públicos nordestinos, então a gente fez CCBB Belo Horizonte, depois a gente fez CCBB Rio, né, depois São Paulo e depois Brasília. Então, essas conexões a gente fez, primeiro por estar ali no CCBB, mas segundo pela temática, pela curadora que foi convidada, enfim, por todo um processo que a gente tem, né? Então, a comunicação, eu convido vocês a irem na Unifor, que é uma exposição que está belíssima e está lá, que fala sobre o universo nordestino. Tá? Então, eu vou usar alguns exemplos também dele para ilustrar a gente aqui. Acho que tem... você mudou daqui da frente para lá? Fui pegar um cafezinho. Regina, rapidamente, na comunicação, vocês têm espaços muito bonitos e grandes. Aqueles banners bem grandes é uma iniciativa do próprio CCBB? Não, ou a gente... Nós prevemos aquilo, mas isso. Como se dá essa comunicação de gostaríamos de ter esse banner instalado? Na negociação... eles vão dizer, o CCBB vai dizer assim, às vezes a exposição ela ocupa outros espaços. Por exemplo, vou falar do Ziraldo. O Ziraldo, a gente fez uma exposição e o CCBB falou para mim assim, eu quero que você ocupe aquele espaço de vidro, né, o que tem lá no CCBB Brasília, eu quero que você ocupe aquele espaço. A gente criou toda uma ambientação para aquele espaço. A gente quer que vocês coloquem... a gente quer um banner grande. A gente falou, não, então a gente vai fazer um inflável do Menino Maluquinho para colocar ali, que vai trazer público. E a gente pensou nessas estratégias. Tá? Essa foi uma estratégia, aliás, maravilhosa, porque as crianças, né,
Marcelo, as crianças ficavam ali, tiravam foto, era lindo. Então, são essas estratégias que a gente cria, sabe, a partir dos espaços. Eu, por exemplo, só pude colocar o Menino Maluquinho ali porque é um espaço externo e ele era alto, um espaço que a gente teve que fazer toda uma ancoragem e tudo mais. E depois a gente foi para o Rio, e aí tinha a praça em frente, que estava sendo ocupada pelo CCBB também, então a gente ocupou ali também. Então, são essas estratégias que a gente pensa quando a gente está pensando o projeto. Então, essas estratégias são boas de pensar na hora da criação, tá? Vocês que são os criativos aqui, pensem bem para que as coisas, né? Olha, como é que isso vai? Hã? Sim, é importantíssimo. Mais alguma pergunta? Não, porque eu já estou estourando meu tempo aqui. À 13h, nós vamos ter um brunch, à 13h, a gente volta às 2h, tá? À 13h, está aqui. Enquanto o prédio que abrigará... Então, isso aqui a gente já falou, né? Vocês podem apresentar, enquanto o CCBB Salvador não fica pronto, vocês podem apresentar projetos para outros espaços lá em Salvador. Diga. Eu preciso de um microfone lá. Prazer, eu me chamo Letícia. Uma das dúvidas que eu tenho em relação a isso é o projeto de primeira vez, né? Eu cheguei de paraquedas aqui, eu vi recente a oportunidade de patrocínio do Banco do Brasil, e aí, como eu não tive ainda a oportunidade de ler o edital por completo, eu queria saber a respeito de novos artistas, né? Porque eu já percebi aqui que muitos já trabalham nesses segmentos e tudo mais. Como é que faz em relação a esse patrocínio quando é uma pessoa de primeira vez? É um produtor de primeira vez ou é um artista? Um artista de primeira vez. E um produtor também. E um produtor de primeira vez. Perfeito. Esse edital, ele contempla, para exposições, então, assim, uma coisa que ficou, talvez não tenha ficado clara. Como é seu nome? Desculpa. Letícia, o que a gente está fazendo aqui é uma leitura rápida do edital, tá? Vale, sim, a pena dar uma lida muito completa, mas o que a gente está fazendo aqui é selecionando as principais partes. Se você quer fazer sobre um artista específico, você tem que fazer esse contexto todo, né? Se é um artista, vou dar uma ideia, assim, um artista exposições de um artista só dependem muito do contexto como vai ser apresentado. Então, você tem que ter esse que eu falei antes, você tem esse olhar macro, né, para o que está acontecendo fora do Brasil, dentro do Brasil e dentro do seu território. Então, quando você for apresentar um projeto, você tem que contextualizar esse artista neste contexto, tá? De micro e macro. Fica claro? Tá? Então, eu não posso pensar assim, vou fazer uma exposição sobre a questão que ele é um artista novo, com quem ele conversa, né? Com quem a obra dele conversa, quais são as inspirações, né? O que ele pensa, como é que ele pensa o mundo, qual é a temática que ele tem. Então, essas coisas são importantes você elaborar. E aí você contextualiza. De repente, você faz uma exposição sobre vários artistas que trabalham naquela mesma linha. Tá? Eu acho que isso fica mais forte, fortalece. Tá? E é isso que o banco quer também, esse fortalecimento, essa conexão, né, entre artistas, conexão com outras instituições. É isso que o banco quer. Tá? Respondido? Obrigada. Oi? Sim, tem lá no edital, no site que eu te falei, bb.com.br/patrocínio. Ali tem conheça os CCBBs. Aí cada um tem o rider, quantos teatros tem. Então, teatro tem completo, inclusive com o rider técnico dos teatros, dos espaços, tá? Então, aqui, voltando, a gente está sempre reforçando, tá? Os projetos comporão a programação do CCBB.
Tá? Então, pensando sempre que tem que acontecer no CCBB, tá? Num dos 5 CCBBs. Pode ter abrangência regional ou nacional, atendendo uma ou mais unidades do CCBB. Você pode apresentar só para um, mas eu acho que vocês deviam apresentar para os 5, sabe? Tem que apresentar, tem que... Essa cultura cearense é maravilhosa e eu acho que vocês têm que levar isso para o Brasil. Eu tive essa oportunidade de levar o Armorial para... A gente fez todo o circuito CCBB, São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte. Depois a gente conseguiu um pouco mais de verba e estamos fazendo o Nordeste. Fortaleza é a última cidade que a gente está fazendo. São 4 anos que a gente está falando sobre o Armorial para o Brasil. A gente está mostrando o Brasil para o Brasil através do Armorial. E a luta e a força do Ariano para falar sobre a cultura brasileira, né? Em especial a cultura popular brasileira. Então, é por isso que é muito importante que vocês pensem grande, pensem em levar a cultura cearense para o Brasil, né? Porque as pessoas, eu sou de São Paulo, moro hoje em Florianópolis, mas eu sou de São Paulo. Então, assim, eu não conhecia o Armorial, eu não conhecia muito da cultura nordestina. E eu conheço, eu tomo consciência, né? Lá em São Paulo a gente recebe muita coisa, recebe muitos projetos, mas projetos que têm essa conotação de trazer artistas, reunir a arte de outros estados, conectando com São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, Salvador. Então, você levar... É uma coisa muito bonita, gente, porque a gente faz uma reconexão, sabe? Tem muito cearense em São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, né? Tem muitos. E aí eu pude ver, pelo Armorial, como as pessoas se encantavam com a cultura, com o trabalho que o Ariano fez, os artistas que o Ariano trouxe e as conexões que ele fazia com a arte popular. Então, eu acho que é importante a gente fazer as pessoas conhecerem, né? Despertar. E é isso que o banco quer, despertar. Despertar, conectar, despertar interesse. Em São Paulo, Marcelo, um balizamento que a gente teve, né? Uma ascensorista, ela virou para mim, ela é nordestina, e ela virou para mim e falou assim: Regina, eu nunca vi tanto nordestino vindo para uma exposição como é para o Armorial. E as pessoas chegavam lá, elas choravam, elas se encantavam, alguns se conheciam, e a gente fez uma oficina de xilogravura. Então, aí, uma oficina de xilogravura que a gente fez, que também encantou, a gente teve um público enorme, né? E filas para fazer que é uma coisa diferente, né? Então, a gente levar a nossa cultura pelo país é mostrar o Brasil para o Brasil, tá? O valor do patrocínio, datas de realização e as unidades do CCBB serão negociados com o respectivo proponente, considerando as contrapartidas oferecidas. Contrapartidas a gente vai falar à tarde, tá? Mas tudo vai ser negociado. A data de realização, a gente vai pedir ali, o formulário pede ali no começo qual é a data de realização do seu evento. Você vai dar uma data que é importante para você, né? Para você pensar e para você também coordenar as ações de planilha, né? E, gente, eu adoro uma planilha, não sei vocês, mas eu adoro uma planilha. Eu começo a pensar os projetos a partir da planilha, né? Estruturar essa planilha, o que precisa, enfim. Então, olha aqui, estamos juntas, né, na planilha. Então, mas tudo vai ser negociado, tá? Então, por exemplo, o Armorial ele ia acontecer em 2020. A gente estava em plena pandemia, né? Enfim, a gente fechou o contrato, mas ele só foi realizado em 2021. Então, eu tinha na minha planilha, na minha agenda, 2020, mas ele foi realizado a partir de dezembro de 2021. Então, a gente tem aí a espera, né? A obrigatoriedade de ocupar as sedes do Centro Cultural Banco do Brasil, isso a gente já falou, estamos deixando só reforçado. Aqui, o CCBB analisa a viabilidade técnico-financeira da proposta orçamentária como um dos critérios para a escolha da sua programação, tá? Então, também
importante, a gente só ressaltou a importância da viabilidade técnico-financeira. Assim, para a concepção dos projetos, é importante observar os valores praticados no mercado. Isso a gente já falou. Os valores a serem acordados com os proponentes dos projetos podem não ser necessariamente patrocinados em sua integralidade. O que quer dizer isso? Que se você pode ter patrocinadores também, desde que não concorram com a área de atuação do Banco do Brasil e no segmento financeiro, seguridade, cartões, enfim. Então, você pode ter um patrocínio. Então, assim, olha, eu tenho um patrocinador que vai depositar 50 mil no meu projeto. Você vai apresentar, aí o seu projeto custa 200. Então, você vai apresentar para o banco 150. Né? Você vai pedir R$150 mil para o banco. E esses 50 mil você vai dizer, o patrocinador tal vai me pagar. Dentro do formulário a gente vai estabelecer isso melhor, tá? Vai ficar mais claro para vocês. E aí os projetos com cobrança de ingresso devem seguir os preços praticados pelas unidades do CCBB. Hoje, um espetáculo de teatro está R$ 30,00 e 15 a meia. E mostras de cinema, R$10,00 e 5 a meia. Quando vocês forem pensar em Salvador, vocês vão ter que pensar... se o projeto for selecionado e for para Salvador, vocês vão ter que usar esse valor praticado pelo Banco do Brasil, tá? Porque aí vocês vão ter financiado todo o restante da parte da estrutura, e aí esse valor de vamos falar na planilha mais tarde. Te espero mais tarde para a gente conversar sobre ela. Aqui, ó, a seleção de um projeto não implica a realização, né? O Banco do Brasil se reserva o direito de decidir pela realização ou aporte do valor destinado a cada projeto, conforme as contrapartidas oferecidas, a programação de cada CCBB e a negociação entre as partes. Então, uma vez selecionado, a gente abre um portal e a gente entra nesse universo de negociação, tá? Inscrição e participação. As inscrições são gratuitas e exclusivamente pelo site, né? Inscrições no site. Esse aqui. Esse site, vocês vão acessar todas as informações, esses materiais que a gente está disponibilizando, essas apresentações, tudo, tá? Então, acessem. O período de inscrição a gente já falou também, né? 26 de maio é o término. Eu aviso a vocês, assim, um spoiler que a gente vai dar lá do formulário. O formulário fica aberto por 3 horas. Então, assim, a nossa dica é que a gente vai falar mais na frente, mas você escreva todo o seu projeto no Word. Enfim, no que você tiver lá, mas escreva no Word. Depois você vai transferir para a plataforma. Se você deixar para a última semana, essa plataforma pode ficar instável. Então, aí o que acontece? Você começa a inscrever, aí ela dá uma instabilidade, ela apaga tudo, você tem que começar de novo. Se você deixar para o último momento, tá? Então, é isso. Não deixem. A última semana fica complicado, por mais que a gente trabalhe na tecnologia, por mais que o banco trabalhe com todas essas questões, sempre, enfim, né? Última hora é última hora, tá? Exatamente. A gente vai falar isso no formulário ali à tarde. Informação importante. Olha que coisa linda. Não há limite de inscrições. Vocês podem inscrever quantos projetos quiserem. Agora, um projeto, por exemplo, aquele projeto de teatro ali. Eu vou escrever teatro, e aí vou escrever o mesmo projeto em mediação, e vou escrever o mesmo projeto em música, sei lá, enfim, né? Aí, esses 3, o projeto ele tem que ser inscrito na íntegra e com os produtos que ele vão advir desse processo, tá? E não inscrever em vários nas outras áreas de atuação, tá? Então escreve só qual é a maior área de atuação do seu projeto. É uma exposição com palestras? Então, você vai inscrever na exposição e como um produto paralelo às palestras. Não inscrever
exposição e depois escrever na área de mediação. Tá? O mesmo projeto é inscrito na íntegra. Ficou claro? Tá. Aí é o que a gente fala, projetos Ui! Nossa, eu tenho loucura com isso, hein? Esse dedinho nervoso. Uma vez o projeto sendo selecionado, quais são as condições de contratação? Então, as empresas devem ter no contrato social, estatuto social, objeto compatível para realizar eventos culturais. Não estar incluída no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas e possuir certificado digital emitido no âmbito do ICP Brasil para assinatura dos contratos. Tá? Alguma dúvida? Opa! Mas MEI é possível de inscrever projetos. Ele tem CNPJ. Oi. Tem os QNAIs. Mas os QNAIs, o QNAI do MEI tem que ter a ver com... A empresa tem que estar compatível com realizar eventos culturais. Então, o QNAI tem a ver com esse. A pergunta é bem objetiva. Se falou sobre a questão dos certificados digitais para assinatura de contrato. O gov.br tem valia para essa assinatura? Porque se ela também é validada pelo ICP, então ela tem o mesmo valor, não precisa ter certificação digital. Obrigado. Respondida. Oi? Oi? Só uma dúvida. Digamos que uma empresa escreveu um projeto, foi aprovado, e outra pessoa física também escreveu e o projeto da pessoa física foi aprovado. Essa empresa que já tem um projeto com o CCBB, pode representar essa pessoa física também ou não? Olha, na realidade, essa é uma questão que acontece... como explicar isso? Vamos lá. Para que o seu projeto seja... Primeiro, você falou que uma empresa ela apresentou e outra empresa. Então, nunca é o mesmo projeto. Tá? Não, são projetos diferentes. O que é importante é que essa pessoa física ela faça parte dessa empresa. Tá? Ela entre nessa empresa, ela faça parte dessa empresa. Ou, se essa empresa for parceira e estiver trabalhando junto com essa pessoa física, é possível fazer, só que você tem que ter a ideia de que todo o dinheiro, toda a entrada, a tramitação, tudo vai ser... E quem é responsável pelo projeto vai ser essa empresa. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso, gente. Eu acho que é o momento de empreender. Né? Porque você não vai dar a sua energia para uma outra pessoa resolver, e ela vai resolver da forma que ela quiser. Tá? Eu sempre falo isso. Agora, vocês têm uma empresa parceira já há muitos anos, que trabalham juntos, é possível que sim, mas eu acho sempre que é importante que você não vai dar seu filho para ninguém cuidar. Né? É melhor você cuidar do seu filho. Sim. Sim. Então, eu sou uma prova viva de quem está há 21 anos, há 32, mas 21 anos formalizada no mercado, e que isso me abriu muitas portas. Muitas portas, né? Só uma... Sim. A gente, bom, só um detalhe, você pode fazer desculpa, Rê.
Estou falando sentado, olha a falsificação. O dinheiro que entra como patrocínio não entra como faturamento. Você não vai emitir uma nota disso. Então, o que você receber não vai entrar com os 80 mil. Mas o que você vai receber pelo serviço que você presta pelo projeto, como vai ser um projeto muito legal, pode ser desses 80 mil. E aí sim, o MEI vira um simples e depois uma pequena empresa. Então, o que eu ia dizer agora, a sua pergunta é uma pergunta que eu acho que, inclusive, deve ser pergunta frequente, né? O MEI... o faturamento é R$81 mil. Mas se você for selecionado, se o seu projeto for selecionado no edital do Banco do Brasil, ele vai através do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura ele vai depositar esse dinheiro na sua empresa, mas é um dinheiro público que está sendo depositado na sua empresa, e você vai pegar notas de outras pessoas para realizar esse projeto. Você vai dar a sua nota no seu limite até R$81 mil. Tá? Mas isso a gente fica mais... É uma questão que sempre aparece. Isso, deixa a lâmpada acesa aí. Os projetos... Aí a gente já falou aqui com a... Claro? Só rapidinho. A menina da planilha. Não, então, isso aí que tu falou, até na Lei Rouanet também é assim, né? A gente recebe enquanto patrocínio não entra, seja pessoa física ou jurídica. A minha dúvida, que eu acho que talvez seja uma coisa frequente também, é sobre o tempo, né, de abertura de existência dessas empresas, né? ME ou MEI, né? Se existe algum critério, porque tem alguns editais, né? Tipo, inclusive do terceiro setor, que pede, às vezes, que a pessoa tenha 3 formalização anos, há 3 5 anos, anos, 2 anos. sim. E como a gente está falando de um processo, né, aqui, principalmente também, e trabalhando com um público prioritário que é negro, que é periférico, que é LGBT, e a gente está passando por esse processo de formalização, né? Assim, esse critério ele vai existir nesse edital, ou é tranquilo as empresas, por exemplo, estarem sendo abertas ou ter pouco tempo de abertura, né? Ele não é um critério de seleção. Não é um critério de seleção. O Banco do Brasil está procurando, na realidade, novos projetos, novos produtores, inserindo esses novos produtores, esses novos comunicadores nesse mercado cultural. Então, a gente está... eu não sou do banco, mas a gente, enquanto produção, né, renovar. E eu estou aqui exatamente para isso, para falar desse processo, porque eu vivi esse processo. Né? Eu vivi isso com o banco, me ajudando nessa formalização. Né? Então, é importante que se formalize, é importante que esteja atento, e depois vai crescendo. Eu comecei com uma empresa pequena, e, né, dentro das necessidades e das possibilidades que eu tinha, e depois eu fui crescendo, fui ampliando a empresa. Tá? Então, é isso, é importante. Sim, você pode se pagar. A gente vai falar um pouquinho mais na planilha, que aí o João vai detalhar melhor isso. E para adiantar, 20%, tá? Só para saber. 20%. Bom, então aqui o Enilton já falou, né, que vai ter um caminho diferente dentro do Ministério da Cultura, né? Então vai ser acelerado, vai estar acompanhado, né, pelo Banco do Brasil e pelo Ministério da Cultura. E aí, observações finais. Regina, só antes das observações finais, por favor. Eu estou inquieta desde a hora que eu cheguei. Bom dia, pessoal. Fale, minha linda. Eu estou secretária de Cultura e quando eu cheguei já estava bastante adiantado, porque eu vim de uma localidade a 214 quilômetros. E desde que eu cheguei aqui, que eu estou inquieta, enquanto secretária de Cultura, onde é que eu entro? Porque até então, desde que eu cheguei, é o proponente, é o fazedor de cultura, é o artista. E isso, né? Aí eu estou aqui. Né? Então, assim, vi também o edital antes de vir, rapidamente, como alguém colocou também. Mas como a Prefeitura do Ocoa pediu para mim vir, estar aqui nesse momento, eu estou.
Só que, até agora, o que é que eu estou entendendo? Eu sei se a minha interpretação está errada. Também sou nova na cultura, estou começando a ver vocês de forma diferente, vendo o trabalho que é feito e a dificuldade como é feito esse trabalho, porque quem vê de fora não conhece, só conhece quando a gente começa a pisar no chão, assim como uma sala de aula. Sou professora há 20 anos e estou secretária de cultura e tenho tentado fazer esse diferencial na minha cidade, graças a Deus. Boa viagem. Eu te conheço dos nossos encontros por aí. E aí, o que é que acontece? Eu estou vendo que eu estou me perguntando o que é que eu posso levar aqui dessa reunião, onde é que eu estou? Porque até então, o que eu estou podendo entender é que aqui seria mais voltado para o meu fazedor de cultura, para o próprio, quem bota a mão na massa, né? Digamos assim. Isso. Tipo, parecido com a PENAB, alguém faz cultura sabe o que é que eu estou falando, né? Então, eu acho que seria mais ele que era para estar aqui escutando, porque quando eu vi esse link, eu mandei no grupo para que eles pudessem. Como ninguém se manifestou, eu vou lá ver como é. Então, mas o que é importante é você estar aqui, observar, é fundamental que você a Secretaria de Cultura é o coração para a gente, né, dos espaços. Então, a Secretaria ela tem o poder de articulação, reunir os jovens, reunir as pessoas, os fazedores e as fazedoras de cultura, reunir, conversar, passar o que você aprendeu aqui, ver quais os projetos, colaborar, e a gente está junto para colaborar com esses projetos também, né? Então, assim, é importante porque vocês também têm uma articulação, né, governamental com as empresas, né, para patrocinar. Esse é um edital, na realidade, que acontece para ocupar as sedes dos CCBBs. Mas você pode incentivar que se escreva um projeto que traga o processo todo de criação da sua cidade para que esteja apresentado no CCBB. Né? Você pode identificar os fazedores esse gente, eu fico até emocionada. Eu fico emocionada porque é um momento de conexão, né? Você, nova nessa área cultural, é importante que você se conecte com os fazedores e as fazedoras de cultura, entenda o nosso processo, né, de trabalho e como que você pode colaborar para que esse edital aconteça. Tem outros editais que acontecem. A Fundação Banco do Brasil também tem financiamento. Tem o Banco do Brasil, que tem aberto o patrocínio o ano todo. Então, eu acho que como é o seu olhar para dentro desse seu universo, né, cultural e ver como você pode colaborar. E você está no lugar certo. A gente conversa depois, tá? Regina. Vamos lá. Parabéns, é isso aí. Ui, que frio. Acho que ela está querendo encerrar. Perfeito. Que coisa boa. Vamos conversar, gente. Vamos conversar. É isso, a gente... Claro. Só um minuto que tem muita gente. Peraí. Um microfone. Pronto. Obrigada, João. Quem está com o microfone? Bom dia a todos. Assim como ela, eu também sou gestora de cultura, mas também sou produtora cultural. Realizo também projetos. Aí a pergunta... A gente pode participar, porque assim, eu sei que a gestão cultural não é para sempre. A gente está, não é porque isso passa. Mas eu sou produtora cultural também, a gente realiza projetos culturais. E aí? Eu vi no edital que a gente talvez não possa participar, mas a instituição pode, eu como presidenta do... Sim, uma instituição pode. Só que eu tanto sou gestora, né? Como também sou produtora cultural. Esse é um caso para a gente pensar um pouco, mas instituições podem participar. Né? No caso, instituições sem fins lucrativos. Mas eu sou presidenta, eu posso? Isso a gente vai conversar um pouquinho. Vou conversar com o banco também para entender, mas no edital fala que não pode. Não pode. Né? Então, essa é a grande... para entender um pouquinho, né? Para dizer não pode. A gente precisa entender. Aqui, ó. Tem até projeto aprovado lá no... Sim.
projetos para a secretaria. Nesse edital? Então, mas o projeto você pode reunir, o que ela está falando, reunir, o que eu falei para ela também, reunir produtores, conversar, falar, enquanto secretária de Cultura, também fomentar a cultura local. Aqui. Então, é isso que a gente precisa só ver. Eu não sei te dizer com clareza neste momento, por isso que eu não falo nem sim nem não. Vamos pensar, tá? Aqui. Aqui, ó. A Regina. Sim, oi. Bom dia. Sou Janaína. Eu também sou secretária de Cultura, lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Né? Sou cearense também, lá de Itaiçaba. Olha aí. Então, é só uma dica para as colegas que estão aqui, secretárias também, gestoras, da gente estar replicando essas informações, especialmente nos conselhos municipais de cultura. Né? Eu acredito que a gente precisa estar fortalecendo a cultura junto com o Conselho Municipal de Cultura, né? Estadual também, mas muito a nível municipal, porque é quem trabalha diretamente com a gente. Então, a ideia é replicar essas informações para que a gente tenha, né, os nossos artistas, a classe artística, consiga estar presente na programação do BB Cultural. É importante, obrigada. É importante que vocês reúnam artistas, que eu acho que é muito importante a gente ter vários secretários de cultura, a gente tem várias prefeituras aqui, reunir esses artistas, escrever juntos, fazer juntos um coletivo, né? Criar um coletivo e levar essa proposta junto, escrever junto, fazer junto, estar junto, levar essas propostas todas, essas questões todas que a gente está trazendo aqui. É muito importante, gente, esse momento, a gente o fortalecimento da cultura em cidades, nas cidades, é muito importante. Em Mossoró, acho que em Mossoró que tem um centro cultural enorme. É Mossoró? Não. É o Crato, né? Eu tive recentemente com a exposição do Armorial lá em Natal. Foi lindo, uma exposição linda. A gente fez algumas homenagens lá. Uma pergunta. Nós temos um artista plástico aqui, ó. Eu sou o secretário lá de Viçosa, do Turismo e Cultura, e nós temos um artista plástico, o Hernani Pereira, que é o maior artista plástico retratista do estado do Ceará. E ele produz o Ceará colonial, né? É o único artista que produziu a história do Ceará em artes. E aí a grande dificuldade dos artistas é de fazer um edital, né? Sim. Principalmente do interior, porque não tem acesso à formação, à produção. E aí, como secretário, nós temos um fundo cultural. A gente quer um CNPJ, a gente pode apresentar o projeto, né? A própria secretaria com esse CNPJ, porque a gente tem toda uma equipe para fazer esse edital, entendeu? Mas eu acho que com o CNPJ da fundação, eu acho que não, né, João? É uma das vedações do edital. Na verdade, poderia usar o CNPJ da fundação para fazer o edital, mas teria que ser um projeto da fundação. Você não pode intermediar. Você não pode pegar um artista e falar, eu te empresto meu CNPJ, coloque aí no edital. Quem tem que colocar no edital é você, é o dono do CNPJ que tem que colocar e representar aquele artista. Quem recebe o dinheiro é quem está colocando. Quem é responsável pelo projeto é quem é responsável pela empresa. Então, quando você fala que tem uma fundação, que é uma fundação que está ligada ao governo, ela não tem... esse dinheiro vai entrar numa conta específica e ele vai ter... Eu não sei como que é isso em questão de edital, dentro de uma instituição, uma instituição pública, tá? Porque tem... esse dinheiro entra e esse dinheiro tem que ser destinado para um projeto, né? Então, isso é uma questão... Desculpa, tem duas pessoas falando... Pode falar.
Se a fundação for autarquia municipal, está vedado pela lei. Se for uma fundação privada, regida pela 13.019 e outras legislações das fundações e OSCs, aí não há problema, porque é um CNPJ autônomo sem finalidade. E desde que tem objetivo cultural também. Sim, com certeza. Que é o caso da Secretaria de Cultura. Bom, mas essa também é uma questão que a gente tem que... a gente não fala nem sim nem não, mas a gente tem que consultar as bases, né, João? Consultar as bases. Aqui, ó. Não sei se seria o mesmo, um paralelo aí a estabelecer de exemplo, né? Que ele tem um perfil de empresa, mas ele está ligado ao Estado também. Regina, deixa eu só fazer um comentário que a Miriam me alertou aqui. Um dos pontos do edital é que ele está vetado para gestores públicos. Sim. Tá? Então, como tem essa vedação específica para gestores públicos, a gente não poderia que um secretário de Cultura, por exemplo, fosse proponente, mesmo que ele tenha uma outra empresa, porque ele, como gestor público, ele essa era uma questão que eu ia ver no edital, mas já solucionamos aqui. Então, você, enquanto gestora pública, não vai poder apresentar. Mas você, enquanto... Não, Regina, como ela é gestora pública, ela não pode apresentar. Não, ela não pode apresentar. Exato. Como gestora pública, ela não pode apresentar, e nem como empresa, nem como empresa dela não pode apresentar. Então, o que os gestores, a gente fala aqui, é para os gestores reunirem, fortalecerem seus fazedores e fazedoras de cultura, sabe, da voz, da vez, trazer para junto, fazer reuniões e apresentar as possibilidades que existem. Uma coisa também, né, Regina? Pronto. Sim. Bom dia, Regina. Quando eu cheguei aqui, eu também me senti um pouco igual as colegas aqui secretárias, né? Eu percebendo aqui que muitas pessoas aqui já fazem projetos e já participam de diversos editais. E a gente recebeu o convite da prefeitura e a gente pensou, vamos lá, né? Para que a gente pudesse entender um pouco o edital e exatamente levar a esse edital as informações para que os nossos fazedores de cultura possam participar. Cedro, aqui no Ceará, nós temos um celeiro de artistas lá, nas diversas modalidades. E aí, agora sim, né, a gente vai sentar junto com as colegas secretárias aí, para a gente absorver o máximo que pudermos aí em relação a essas informações e a gente levar para o nosso público, que com certeza vai querer participar. Não tenho dúvida disso, né? Não tenho dúvida disso e, mais ainda, é um momento de conexão entre essas cidades, essas prefeituras. É um momento de fortalecimento. E eu vejo que a maioria são mulheres. Fiquei feliz então, agora. São várias secretárias de cultura aqui. Então, essa conexão vai ajudar. Troca de experiências. Troca de experiências, fortalecimento enquanto gestoras, né? E enquanto pessoas também, né? Trabalhando para outras, para a cultura acontecer. Só registrar que eu fiquei feliz. É bom, obrigada, viu? Obrigada pelo seu registro, obrigada a todas que falaram. E assim, eu acho importante, todos, né? Porque a gente tem um gestor ali também. O que eu acho importante é essa conexão que esse edital nos possibilitou, né? Então, eu termino aqui a minha apresentação. Esses são... Tá ali escondidinha, não falou nada, mas é isso. Eu acho que é importante. O que eu sempre falo, leiam atentamente todo o edital antes de iniciar a inscrição. Essa leitura que a gente fez selecionando os principais tópicos para que vocês... a gente vai... só esses tópicos já vão suscitando dúvidas. Se vocês lerem todo o edital, já tem uma boa parte de dúvidas resolvida. Lê, e as dúvidas podem ser de segunda a sexta-feira no dimac.cultura.bb.com.br para tirar dúvidas. Então, mandem as suas perguntas e aí vai ser respondido por e-mail também. Tá? Eu quero agradecer... Né, são 20 anos aí da minha empresa, mas é um momento
Quero agradecer a vocês por essa troca. E a gente vai almoçar. Tem uma pergunta ali atrás, ó. Ali atrás, ó, Felipe, por favor. Quem é? Pode levantar a mão. Agora a gente vai... Não, o João vai fazer uma apresentação logo depois do almoço, falando sobre a lei de incentivo, porque a gente acabou se estendendo com as perguntas, mas era importante tirar as dúvidas do edital. E aí, logo depois do almoço, a gente vai falar sobre... Já vou te... Andréia, né? A gente vai falar sobre a planilha, a gente abre com o João falando sobre a planilha, sobre a lei de incentivo, depois a gente segue falando sobre o formulário, então é importante vocês terem com o formulário aí para a gente já começar a pensar. Depois a gente vai falar um pouco sobre as contrapartidas e a planilha, né? Então, que essa é a relação entre contrapartidas e planilha também. Gente, tá bom? Só um comentário. A gente optou por fazer esse formato em que a gente deixasse vocês perguntarem, porque eu acho que fica muito mais dinâmico, assim, fica muito chato ficar só ouvindo. Então por isso que as coisas às vezes se alongam um pouco quando muita gente pergunta, e é muito bom que vocês estão participando, tá? Então. É ótimo, é ótimo. Eu adorei. Não sei vocês, mas eu adorei. Oi, Andréia. Oi, gente. Bom dia a todas, todos e todes. Duas coisas. Primeiro, parabenizar, né, o Banco do Brasil por essa oportunidade de a gente estar fazendo essa capacitação aqui em Fortaleza, apesar da gente ainda não ter um centro cultural, mas a possibilidade também desse edital ter abrangência nacional e a gente ter proponentes de todos os estados é muito importante para a questão mesmo da circulação desses produtos, né, desses produtos culturais. Queria agradecer ao pessoal que a gente mobilizou, os gestores dos coletivos de juventude que eu estou vendo aqui, uma galera que trabalha com essa juventude que está na periferia, já fazendo produção. Então, estou vendo alguns aqui, Alessio, né, e outras pessoas que a gente já foi falando. Dizer que o escritório estadual do Ministério da Cultura vem se envolvendo em todas as ações, para além das políticas, né, governamentais, mas essas ações, quando vão abrindo esses editais, a gente também tem o cuidado de fazer a leitura dos editais, e o escritório fica disponível também para estar tirando algumas dúvidas, né? Então, os agentes culturais que vão, de alguma forma, já têm o nosso contato e ficam ali ligando, eu queria saber isso e tal, e tudo a gente vai se preparando, né, para também ir auxiliando nesse processo, porque a ideia é que a gente tenha mais proponentes, mais projetos mais qualificados aqui do Ceará. E a outra questão é para os gestores, né? Primeiro, saudar todos os gestores que conseguiram vir, né, os técnicos das outras cidades que estão aqui hoje, dizer assim, que essas oportunidades são oportunidades de captação de recurso direta para os municípios de vocês. Se a gente for pensar que ele não é um recurso fundo a fundo, ele não está dentro de uma política, né? Ele não é um recurso de orçamento próprio de vocês, mas é uma ação que pode acontecer e pode ter, vai reverberar ali dentro do seu município, né? Você está fazendo, você está proporcionando, ou através de formação, ou através de parcerias mesmo com esse projeto que vai se formar, você tem a possibilidade de estar injetando recurso nos proponentes, nas instituições do seu município. Então, eu acredito que os gestores eles precisam cada vez mais, é por isso que a gente divulga muito com os gestores, para poder fazer chegar nos proponentes que estão fora de Fortaleza, né, e da região metropolitana, fazer com que essas oportunidades possam chegar nesses proponentes e nessas instituições que estão um pouco mais distantes da capital. E eu acho que os gestores têm uma grande responsabilidade em repassar, em fazer ali ações, em conversar com essas associações e puxar esses projetos para que eles possam ter a oportunidade de estar ali competindo com outros, né, concorrendo com outros e se apresentar para essas novas oportunidades. Então, só colocar o escritório novamente à disposição e agradecer ao Banco do Brasil por essa oportunidade. Obrigada, gente. E eu quero parabenizar o trabalho que vocês fizeram aqui, né, porque realmente a gente tem vários gestores aqui, né? Então, obrigada por essa parceria, por entender essa conexão do banco com o Ceará. Então, muito obrigada pela ajuda, porque foi essencial, né? Nós temos aqui, vamos abrir no final, mais à tarde, a gente vai abrir ainda mais a cabecinha
né, para falar sobre os projetos, e a gente começar a pensar. Sabe aquele momento que eu falei para vocês, vamos conectar com o projeto? Na segunda parte, a gente vai já começar com o Mink, depois a gente começa as conexões todas com o formulário, e a inscrição, e planilha, e daqui a pouco vocês já vão sair daqui com o projeto quase inscrito. Né? Essa é a nossa ideia, tá bom? Obrigada. Então, nós vamos agora ter um brunch. Né? Só um comentário, Regina, que me pediram aqui, que às 2h o pessoal de comunicação vai por terceiro andar. Isso. Por terceiro andar, né? Por terceiro andar. Né? Tá. Só para lembrar. Aí não tem jeito, não tem como. Mas quem for para lá pode voltar para cá depois, tá? Porque aqui deve ir, tá? Vai demorar um pouquinho mais. Então volte para cá, tire dúvidas, converse aqui, porque eu vou ficar enquanto tiver gente, tá? Então é só vir e aproveite. Só um comentário. Sim. E o conteúdo todo vai ficar no site, tá, gente? O conteúdo aqui vai pro site, vai ser filmado e a gente vai colocar no site. Então vocês vão conseguir assistir depois. Comentário que eu queria fazer é, primeiro, agradecer pela facilitação, né? E aí, agradecer também a equipe do Banco do Brasil. Eu não vou conseguir ficar, né, aqui do edital, né, porque eu vou do encontro de comunicadores, mas lembrar que, tipo, no ano passado, acho que foi mais ou menos no final de março, houve um encontro lá no Banco do Brasil, em Brasília, né? E tanto no lançamento do Plano de Juventude Negra Viva, e eu pude estar presente, né, a convite do banco, e a gente fez uma conversa lá, passou uma tarde discutindo sobre o processo de nacionalização e de descentralização desses recursos. E uma das coisas que eu tinha tacado cacete lá era sobre o fato de não ter nenhuma das fundações aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, né, também. E o tanto que eu fico feliz, até quando o pessoal me ligou para vir, sobre vocês estarem de fato fazendo, né? Assim, porque às vezes a gente vai para muito espaço, falar muita coisa e tentar trocar ideia, mas às vezes as coisas não acontecem, né? E é massa ver que vocês do Banco do Brasil estão fazendo essa frente muito forte, né? De política afirmativa, de reestruturação da perspectiva do banco, né? Assim, tive a oportunidade de conhecer também a Tassiana, e ela é uma pessoa muito incrível também, que eu acho que traz uma força para a gente que é de juventude, né? Assim, também ser entendido como criativos, criadores e pessoas responsáveis também para esse processo, né? Então, dizer que foi muito, muito massa o encontro, né? E que eu estou muito feliz de que a contribuição que a gente fez em março do ano passado está acontecendo aqui, quase um ano depois, no território, e de ter tanta gente massa também dos territórios, né? Que, embora eu estivesse lá só, né? É muito massa quando chega aqui e a galera tá aqui também. Então, obrigada pela galera da Fundação. Reverbera, né? A ação... Parabéns aí pelo trabalho, né? E é isso. A gente reverbera aquilo que a gente está dentro do coração, né? Então, nós vamos fazer esse intervalo. 2h a gente está de volta. Vai ser servido aqui mesmo um brunch para vocês, um café aqui fora. E aí a gente se encontra mais tarde.